Vamos para a palavra de hoje, gente. Nós estamos falando então sobre esse propósito de ser igreja, né, de nós sermos a igreja, de nós sermos cristãos de verdade. E hoje eu quero falar sobre o cristianismo, sobre ser um cristão, ou melhor, cristão, sou ou não sou? Sou ou não sou? Então, eu vou fazer uma colocação e você vai colocar aí para você, tá? Resposta 1, eu sou ou não sou isso aqui? Vamos fazer isso então? Você que está em casa, faz o exercício. Eu não coloquei todas as colocações que eu vou fazer, mas você pode ir anotando aí. Eu vou tentar ler ela com bastante clareza, tá? Lá em Mateus 24, vamos usar esse texto como base, 24:12. Aqui Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Primeira pergunta, você se descreve, você olhando para você, uma pessoa totalmente comprometida com Cristo? Você se descreve uma pessoa totalmente comprometida com Cristo? Olha para mim aqui. É legal que vocês levantam a cabeça quando eu falo isso. Olha para mim aqui. Meu filho também faz assim. Se assusta, né? Nós queremos que Deus tenha compromisso com a gente, sim ou não? Eu quero que Deus tenha compromisso comigo, eu quero que Ele me ame, eu quero que Ele me cuide, eu quero que Ele me guarde, quero que Ele me abençoe. Quem não quer? Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com quem é comprometido com Ele. E aí eu faço novamente a primeira pergunta: você se descreve uma pessoa totalmente comprometida com Cristo? Ou mais ou menos? Aí só responda para você. Você é realmente comprometido ou mais ou menos? Ou você seria o morno, né? O morno, que aí Deus não considera. A palavra diz que Ele está a ponto, Ele está com náusea, né? Está a ponto de nos vomitar. O cristão morno foi um problema lá de uma igreja do Apocalipse, que Deus disse: olha, porque tu não é frio nem quente, mas tu é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, não estou te aceitando. Então, cristão, eu sou ou eu não sou? Aí uma outra colocação, você interprete para você. Pessoas frequentam, você é do tipo de pessoa que frequenta a igreja com regularidade, porque isso é o que se espera de você, porque você acredita que esse é o comportamento de um bom cristão. Muitas pessoas vão ao culto, vêm à igreja, ao culto ou à igreja, porque elas acreditam que esse é um comportamento de um bom cristão. E lá em Isaías 29:13, aqui o Senhor diz através do profeta: o Senhor disse, observe bem, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com os seus lábios me o que, gente? Honra, mas o seu coração está longe. Vir à igreja não me determina como cristão. A forma como eu me aproximo de Deus, isso determina. Você ter uma boa, você saber orar com belas palavras, você honrar Deus através dos louvores, das músicas que você canta e escuta, você ter uma Bíblia em casa, você ser membro de uma igreja, isso não te qualifica um cristão. Isso não te qualifica um cristão, não te torna um cristão.
O que nos torna um cristão é termos tal comprometimento, tal envolvimento com Jesus, de forma que Ele influencie a nossa vida, e que a gente comece a andar, e comece a praticar e a fazer aquilo que Ele praticava e fazia. Porque a palavra cristão já significa ser um pequeno Cristo. Então não é o fato de vir à igreja que determina que eu sou um cristão, mas é a forma como eu busco a Cristo e como eu permito que Ele influencie, que Ele transforme a minha vida. É a forma que eu me comporto não na igreja, mas fora da igreja. A gente podia dizer que a igreja ela é uma estação elétrica, uma subestação ou uma estação de energia. E da estação, a energia ela tem que ir para as residências, para as empresas, para que haja luz nesses lugares. A igreja é o saleiro, tanto que Jesus disse aos discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então na igreja nós viemos sim buscar a Deus, sim adorar a Deus, mas nós também viemos à igreja para nos preparar e para aprender a vontade de Deus, para viver ela no mundo em que nós estamos, no tempo em que nós estamos e no meio das pessoas em que nós vivemos. Amém, gente? Para isso a gente vem à igreja. Então eu não sou um cristão se eu venho à igreja apenas porque eu entendo que isso é um comportamento de um filho de Deus. Eu tenho que ir na igreja. Mas ir à igreja deve fazer parte da nossa caminhada cristã. Terceiro ponto. As pessoas, elas entregam valores para a igreja ou para instituições, ou seja, elas cooperam financeiramente, em outras palavras, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Ou seja, elas se dispõem a oferecer para Deus algo que não mude em nada a vida delas. Isso é o perfil do religioso. Olha o que fez Davi em 1 Crônicas 21 e 24. Davi ele queria oferecer um sacrifício a Deus. E aí ele escolheu um local. Davi era rei. E aí o dono das terras, chamado Araúna, ele disse: mas rei, a terra é tua, tudo é do rei, né? E é para adorar a Deus. Pode usar aqui, pode usar a minha casa, pode usar as minhas terras. Mas tornou o rei Davi a Ornã e disse: não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar. Quer dizer, eu não, faz o seguinte então, faz pela metade do preço porque é para Deus. Pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é para o Senhor, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi ele está dizendo: eu não vou oferecer para Deus algo que não tenha valor para mim, algo que não me custe nada. Então as pessoas, elas ajudam, elas compartilham, desde que aquilo não altere em nada a vida delas. E a gente pode pegar eu já falei aqui sobre as doações que muitas vezes vêm para a igreja, que não tem condições de usar. Tem pessoas, gente, o pessoal do feirão está aí, sabe bem, que ajuda. A gente coloca sacolas e sacolas
de roupa fora, porque não tem mais condição de uso. Tipo assim, a roupa já virou o pijama dela. Depois que gastou como pijama, aí quer doar para alguém. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer como para o Senhor. Então, olha o que diz Lucas 21, do 1 ao 4. Então estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. É o local da oferta, tá? Então Jesus estava ali observando e viu os ricos. Viu também uma certa viúva. A viúva era rica? A viúva era pobre. Lançaram ali 2 pequenas moedas. E disse, Jesus pegava, gente, o cenário, a realidade, e trazia um ensino para todos. Porque o que acontece com um, acontece com vários. Verdadeiramente eu vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque todos estes, os ricos, deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta viúva, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, deu o seu sustento. Gente, a nossa oferta, seja uma oferta de vida, seja uma oferta de tempo, seja uma oferta de atitude humana, seja uma oferta material, ela tem que ser algo que tenha valor para Deus. Um exemplo, se der tempo eu vou na igreja. Não, eu vou fazer o meu todo para ir à igreja, para buscar Deus, né? Eu vou fazer o meu todo possível. Eu vou buscar de todas as maneiras possíveis, oferecer o meu melhor para Deus, com tudo aquilo que eu tenho, que eu sou e que eu posso. Então as pessoas, elas dão o tempo que sobra, se estão motivadas e dispostas, se sobra, elas são fiéis a Deus, mas elas acham que isso é cristianismo, porque Deus entende, Deus me entende, Deus lhe entende. Mas cada um tem de Deus a medida que oferece a Deus. Amém? Então não dê o que sobra para Deus. Sempre que você for oferecer algo a Deus, ofereça o seu melhor. Então coloque ali, esse é o terceiro, né? Você oferece sempre o seu melhor para Deus? É sempre você faz o que, com sacrifício, para Deus, como fez Davi. Eu não vou oferecer algo para Deus que não me custe nada, eu vou oferecer o meu melhor para Deus. As pessoas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo, o que é da vontade de Deus. Lá em Lucas 6:26, olha o que Jesus disse aqui: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Gente, olha que texto interessante. Ai de vós, quando todo mundo achar que tu é queridinho, ele é da igreja, mas é um queridinho. Ela é da igreja, olha, mas ela é normal. Nós não temos que ser um ET nessa terra, não. Mas as pessoas têm que conhecer e respeitar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente pensa e a forma que a gente vê. Amém?
A palavra diz lá no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Depende o conselho, depende a conversa. As pessoas têm que ver. Eu já contei aqui que aconteceu algumas vezes na empresa que eu trabalhava que eu tinha que trocar de mesa que eu estava almoçando. Porque eu não concordava e não compartilhava dos assuntos. Não podia ficar naquela mesa. No início eles me criticaram, sim. Pegaram no meu pé, sim. Falavam de mim, sim. Mas com o tempo eles aprenderam a me respeitar. As pessoas te respeitam? As pessoas te respeitam, respeitam a tua fé, o teu cristianismo. Nesse tempo, eu tinha entre 18 e 20 anos. Não sonhava em ser pastor. Bom frisar isso, porque daqui a pouco, tu é pastor, né? As pessoas conhecem os teus valores e respeitam os teus valores? Ou você é daqueles que procura agradar todo mundo? Está num lugar que fala bobagem, estão rindo da orgia que fizeram e você acha graça? E eu só não me escandalizo, gente, porque eu já ouvi, de fato verdadeiro, muita coisa dentro de igreja. E a Bíblia traz verdades também absurdas dentro da igreja, mas combatidas, tá? Combatidas. Agora, o que tem de gente que aceita certas práticas e que acha como normal. Então o inferno é normal para a tua vida. Tem certos assuntos aí que, olha, misericórdia, que se levantam aí, entre as pessoas. Tu ouviu falar de alguma coisa, pastor? Não, mas eu sei. Eu não tenho dúvida de que tem. E aí, isso é cristianismo? Cristão, sou ou não? Você é cristão diante dessa pergunta que eu te faço? Você escolhe o que é popular ou o que é certo diante de Deus? Você escolhe o que é popular ou o que é certo? Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, quando todos vos louvarem, ai de vós. Porque os antepassados faziam isso com os falsos profetas. Os falsos profetas eram aqueles que buscavam agradar a todos. Olha o que diz Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Agora observe aqui, é para uma igreja. Tens nome de quem está vivo, parece que está vivo, mas está morto. Tem muita gente que acha que está bem, mas não sabe que está mal. Outro ponto. Você deseja ser salva do pecado? Ou você só se preocupa em ser salva do castigo que o pecado gera? Porque tem muita gente que não quer agradar a Deus, tem medo da consequência dos seus erros. Qual dos dois você é? O cristão, ele quer vencer a sua fraqueza, vencer o seu pecado, porque ele quer ter uma vida que honre a Deus.
Ele quer honrar a Deus, mas muita gente, e eu arrisco a dizer que a maioria, não está preocupado em agradar a Deus. Eles ficam pensando o seguinte: não, eu tenho que cuidar isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ser amaldiçoado. Então ele não quer Deus, ele só não quer ser amaldiçoado. Ele tem os olhos espirituais abertos, ele entende essa verdade de bênção e de maldição, mas ele não está preocupado em agradar a Deus, só o que ele não quer é ser amaldiçoado. Então, ele não é contra o pecado, ele só tem medo da maldição. Qual dos dois você é? Você quer vencer as suas fraquezas, vencer os seus legados, vencer o teu pecado, porque você ama a Deus e sabe que a nossa vida, a sua vida não agrada a Deus, ou você apenas tem medo das maldições? Responda para você. Porque tem muita gente que só tem medo de ser punida, mas não entende o quanto o nosso pecado, ele entristece a Deus. Outro ponto, é o sexto, né? Pessoas religiosas, elas acham interessante aquelas pessoas que fazem coisas radicais por Cristo, mas elas não agem assim. Elas acham, olha o fulano, mas ele é diferente. Sabe quem é diferente? Olha para mim aqui, sabe quem é diferente? É quem toma uma decisão diferente. E ele também vai ter resultados diferentes. Porque uma coisa que eu aprendi com a vida é o seguinte: vida fácil. Uma vida fácil hoje vai me dar um resultado ruim amanhã. Uma vida difícil hoje vai me dar um bom resultado amanhã. Se a gente parar para analisar, a gente só escolhe o que a gente quer da vida. Eu construo a minha vida no hoje. Eu construo o meu amanhã, eu construo ele hoje. Nas decisões que eu tomo e nos caminhos que eu escolho. Se eu escolher o caminho mais difícil hoje, ali na frente eu vou ter uma vida mais fácil. Se eu escolho o caminho mais fácil hoje, ali na frente eu vou ter uma vida mais difícil. Porta larga, porta estreita. O caminho mais fácil hoje vai te tornar o caminho mais difícil amanhã. O caminho mais difícil hoje vai tornar a tua vida mais fácil amanhã. Então, tem muita gente que acha que algumas decisões, algumas posições, eu não vou tomar porque isso é muito radicalismo. A questão é, a decisão que você talvez até admire em outros, né? Eu admiro fulano, eu admiro a Beltrana, eu admiro. Eu brinco com muita gente, né? Te admiro, mas não te invejo. Ou seja, te admiro, mas eu não quero fazer o que tu faz, porque a inveja é quando a gente quer o que o outro tem para nós, correto? Isso é inveja. A gente deseja aquilo que o outro tem. Então eu admiro, mas não invejo, né? Tem muita gente assim, que olha para alguns cristãos, bem mais comprometidos com eles, e admiram, mas não invejam, né? Devia invejar. No sentido de uma inveja, não sei se existe inveja santa, né? Não tem pecado santo, né? Mas a gente deveria desejar. Eu não vou chamar de inveja, mas ter essas pessoas como referência. E a questão que a gente tem que olhar é o seguinte: o que essas pessoas fazem é bíblico. Porque o que a gente chama de radical às vezes é nada mais do que a vontade de Deus para nós. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes.
Ou seja, se é bíblico, não é uma questão de ser radical ou não, é uma questão de ser bíblico. É uma questão de estar dentro da vontade de Deus para mim. E Tiago 4:17, o mesmo Tiago, ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. A omissão também é pecado. O pecado de omissão é um pecado diante de Deus. Então as pessoas ouvem a palavra e, ouvindo, tomam conhecimento da vontade de Deus, mas em muitas coisas, em muitas áreas não praticam. Então você não tem que ser radical no seu ponto de vista, mas no seu posicionamento como cristão, sim. Que não é uma questão de radicalismo. É uma questão, gente, a gente olha, o fulano é radical. Às vezes não é radicalismo, é disciplina. E você sabia que a palavra discípulo, ela vem de disciplina. A palavra discípulo vem de ser uma pessoa disciplinada. Um discípulo é disciplinado naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi treinado, naquilo que ele foi preparado. Um outro exemplo prático para nós. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem dificuldade de ser focado? Reconhece. Eu tenho dificuldade de me focar em algo. Eu não consigo, eu estou sempre... As coisas me tiram do foco. Quem tem essa dificuldade de ter foco na vida? Só isso, umas 5 pessoas. O resto é focada. Que benção. Que bom, tomara que assim seja, tá? Sabe qual é o problema da dificuldade do foco? Eu respondo num conceito. As pessoas que não têm foco é porque elas têm dificuldade de dizer não. Não para as coisas secundárias e não para si mesmas. Foco é uma questão de saber dizer não. Não para si e não para as coisas que não são essenciais. Como que eu melhoro a minha vida nessa questão de ter foco? Aprendendo a dizer não. Não. Como eu melhoro a minha vida com Deus? Aprendendo a dizer não. Não para mim e não para um monte de coisa que o mundo oferece, através de mídias, através de amigos, através de um tanto de coisa, que vai me tirar do meu foco espiritual. O tempo, todos nós temos o mesmo, porque os resultados de uns são diferentes que os resultados de outros. Como é que pessoas trabalham tanto e servem tanto? E outras pessoas dizem que não tem tempo para servir a Deus porque trabalham muito. E tem gente que trabalha mais que elas e serve muito a Deus ainda. Então, gente, o que muitos chamam de radicalismo, eu chamo de foco. Eu chamo de comprometimento. E sabe uma das coisas que eu tenho uma ministração que eu fiz para os jovens há muitos anos atrás? Que o meu comprometimento, ele não define só o que eu faço, mas automaticamente ele define o que eu não faço. Então, quando eu estou comprometido com Deus e eu aprendo a dizer não para aquilo que eu devo dizer não, é meio automático. Me fiz entender, gente? Sim ou não? É meio automático. Quando eu digo sim para Deus, eu estou dizendo não para um monte de coisa. As pessoas que nós chamamos de radicais às vezes, de excessivas às vezes, de fazerem demais às vezes, de serem demais nas coisas de Deus, na verdade não é isso. Na verdade nós somos de menos.
E aí a gente olha para os outros e pensam que eles são demais. E a única diferença entre nós e eles, estou colocando eu junto no nós, é que eles são comprometidos, eles aprenderam a dizer não, eles aprenderam a ser focados. E para ser cristão a gente tem que ter esse foco. A gente tem que ter foco. A gente tem que ter compromisso. E a gente tem que entender que não é radicalismo seguir a Jesus. É radical para quem nos olha de fora, mas na verdade não é. É simplesmente ser comprometido. Amém? O religioso, o 7º ponto, ele nunca compartilha a sua fé. Ele nunca compartilha a sua fé. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha o que disse aqui Jesus, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Nós não podemos negar a nossa fé. Jesus diz que quem negar a sua fé, Jesus mesmo vai nos negar diante de Deus. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar da sua fé. Falar do quanto a igreja foi e é importante. Eu digo que a igreja, ela foi para mim, foi através da igreja que eu conheci a Deus, que eu aprendi a vontade de Deus, que eu descobri que eu tinha que rever muitas coisas na minha vida, e que eu tinha que, se eu quisesse crescer e alcançar o propósito de Deus e as promessas de Deus, eu tinha que mudar a minha cultura. Quer ver uma das coisas que eu fui radical, gente? Radical para quem me olhou de fora, né? Os meus amigos. Porque eu deixei uma história de amizade para trás, uma história de amizade. Hoje eu tenho essas pessoas como conhecidos, e tenho um grande carinho por eles. Mas eu olho para eles, gente, isso é tão interessante. Eles continuam, alguns no mesmo bairro, alguns na mesma rua, alguns no mesmo, é a mesma coisa, gente. Porque você nunca vai mudar uma cultura sem deixar ela. Você nunca vai mudar uma cultura se você não deixar aquela cultura. Olha como isso é cristianismo. Cristianismo é dizer não. Cristianismo é dizer não. E essa posição que eu tomei mudou a minha vida, mudou o meu futuro, porque quando eu mudo o meu caminho, eu mudo o meu destino. Amém? Você não vai mudar os resultados se você não mudar os seus caminhos. Cristianismo e mudança de vida é aprender a dizer não. Então nós temos que compartilhar a nossa fé. Devemos compartilhar a nossa fé. Devemos compartilhar o que Deus fez e tem feito nas nossas vidas, nesse tempo agora que a gente está vivendo. Eu pergunto para você, você tem aproveitado a oportunidade para compartilhar da sua fé, da sua igreja, do seu Deus? Porque a igreja, gente, é a embaixada do céu na terra. A Bíblia diz isso. Não estou falando da estrutura, eu estou falando da visão, eu estou falando da forma que a gente trabalha. Quantas pessoas você tem convidado? Quantas pessoas você tem convidado? Que tempo, gente, para trazermos pessoas
para perto de Jesus. A maioria dos ministérios não está atuando, ou muitos ministérios não estão atuando. Mas o ministério da reconciliação, isso é para todos. O ministério de reconciliar pessoas com Deus. Eu estou aqui porque pessoas entenderam o ministério da reconciliação e se dedicaram, e se preocuparam, e sem dúvida nenhuma oraram por mim, me buscaram em casa, me trouxeram à igreja, me acompanharam na igreja. E você tem feito isso por quem? Alguém me convidou para vir nessa igreja. Você tem feito isso por quem? Mais um, oitavo. As pessoas medem o seu cristianismo se comparando com o mundo ou com pessoas piores do que ela. Sabe como é que eu defino isso? Eu defino como medíocre. Porque a pessoa medíocre, ela não vê o que ela pode melhorar. Ela vê o que os outros estão pior que ela. Você conhece a mediocridade de uma pessoa, quando você vai conversar com ela, orientar ou até corrigir, ou instruir, e a pessoa diz, não, mas e o fulano? Ah, mas tu não conhece a fulana é muito pior que eu. Então as pessoas medem o seu cristianismo por aqueles que são piores do que ela, de dentro e de fora da igreja. Gente, a nossa linha é Jesus, vamos dizer, a nossa régua é Jesus. Se você quer crescer, você tem que subir a régua e não se nivelar pelos medíocres, pelos profanos, pelos malandros, pelos hipócritas, pelos religiosos. Sobe a régua, gente. Tenha referências que vão levar a sua vida a melhorar. E não defenda a sua mediocridade, mostrando pessoas que estão piores que você. Agora eu pergunto para você, que tipo de pessoa você é? Você é do tipo de pessoa que tem referências na vida, e nós temos que ter referências na vida, mas referências que te levam para cima, para melhorar? Ou você procura referência que está pior que você, para daí você se sentir bem o suficiente? Então, olha o que diz lá em Lucas 18, a partir do 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. Observe bem, o fariseu se colocou de pé, e eu gosto dessa expressão entre vírgulas ali, e orava de si para si. A oração dele não chegava no céu, ele orava para ele mesmo, e ele dizia, ó Deus, graças eu te dou, observe bem, porque eu não sou como os demais homens. A régua dele era baixa. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e eu não sou como fulano ali, ó, que está ali no fundo da igreja, sabe o fulano do fundo ali, ó, pobre dos do fundo, né? E aí, diz o 12, ele era melhor ainda, ele até jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo direitinho, de tudo que ganhava. O publicano estava em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, de tanta vergonha que ele tinha, mas ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou? O publicano estava querendo melhorar, o fariseu achava que era o máximo, porque ele se nivelava por pessoas que estavam piores. Amém? Se nivelava por pessoas que estavam piores.
Quer um grande conselho para a sua vida nessa manhã? Tenha como referência pessoas que foram muito mais longe que você. E não pessoas que não chegaram até onde você está. Isso só melhora o teu ego, mas não melhora a tua vida. Tenha como referência pessoas que foram mais longe que você. Mais duas só, tá? E daí a gente para. Mais uma pergunta. Você é brabo, vocês são difíceis. Eu tinha que ter feito uma folhinha para isso aqui. Para você marcar sim ou não lá, para nós fazer um fechamento no final, para ver se a vida está positiva ou negativa. Cristão, sou ou não sou? Vou fazer para domingo que vem. Vou fazer com esses aqui junto, tá? Aí você já chega marcando, porque eu não vou repetir esses pontos de novo. Mais uma, nona. Tem pessoas que se dizem cristãs que dizem amar Jesus. E Jesus é parte da vida delas, mas só uma parte. Elas entregam uma parte do que elas têm, uma parte do que elas são, uma parte do tempo delas, uma parte. Deus tem permissão de fazer parte de uma parte, amém? Da vida delas. Olha o que diz Lucas 9:57. Indo eles caminho afora, alguém disse para Jesus: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Jesus daí disse, ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus insistiu: deixa que os mortos enterrem os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus disse: ninguém que tendo colocado a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Então, as pessoas, elas queriam, e tem muita gente que quer, mas quer em parte. Eu quero Deus, mas tem coisas que eu não abro mão. E cristianismo é comprometimento, e comprometimento é foco, e foco é dizer não. Amém? Cada um pelo seu motivo não conseguiu abrir mão de algumas coisas, e não atenderam ao chamado de Jesus. Jesus ele tem uma parte da sua vida, ou toda a sua vida pertence a Jesus. E o 10º, as pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam de todo o coração, alma e força. Mateus 22, 37 e 38, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E esse é o grande e primeiro, o que, gente? Eu já falei inúmeras vezes aqui, eu vejo que a igreja hoje quebra o primeiro e grande mandamento, porque não se entregam, não amam a Deus com o seu todo, amam a Deus só em partes. E daí as pessoas dizem assim: não, mas é que essa devoção aí, essa devoção total, isso aí é só para quem é pastor, né? Essa devoção total, ela é só para quem é missionário, vai fazer missões. Tem um livro interessante que eu li, achei bem legal a história, e acho que se identifica bastante com a gente aqui. A igreja tem mais de 40 pastores que cuidam de várias igrejas. Os pastores cuidam de igrejas. E nenhum deles é pago pela obra. Eles têm um trabalho secular e pastoreiam igrejas.
É uma grande igreja. Mais de 40 pastores e nenhum deles é pago pela igreja. Mas pastoreiam. Quer dizer, é um trabalho só para pastor pastorear a igreja, tem que ser integral? Não, porque já existem igrejas que os pastores têm os seus trabalhos e pastoreiam, e cuidam de igrejas. É um trabalho só para missionário, amar Deus de todo o coração, com tudo que tem, com tudo que pode? Não. É um trabalho, ou melhor, vou só voltar para aqui, só dei um exemplo. Nós podemos servir a Deus e viver para Deus. Quando eu digo servir, gente, eu uso o termo servir, mas é a nossa vida de ser dedicada a Deus. Porque a ideia é que nem um casamento, tá? É um casamento. A ideia quando você se casa com alguém é que essa pessoa ela tenha a vida dela voltada para você e você tenha a sua vida voltada para ela, sim ou não? É um todo. Quando você casa com uma pessoa, se ela tem filhos, você vai carregar aquela bagagem junto. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês vão arcar com as conquistas juntos e arcar com os prejuízos também juntos, é um todo. É fisicamente, no sentido de servir um ao outro. É financeiramente, de um ajudar o outro. É no trabalho necessário da casa, da família, ou seja lá o que for, de um ajudar o outro. É um todo. Não dá para dizer nessa área eu não te ajudo. Tem mulheres que eu não entendo como é que aguentam a família que tem. Meu Deus, vou dar uma arma para as mulheres agora, os homens vão querer me matar, né? Mas elas fazem tudo. Tudo. E os maridos e os filhos não fazem nada. Eu não sei como elas aguentam. Eu realmente não sei. Porque se elas não fizerem alguma coisa para comer, morrem de fome. Se elas não lavar, não tem roupa. Ainda lavam, passam, dobram, guardam. E às vezes os estrupícios ele não consegue nem achar onde é que está no armário. É pesado para uma pessoa, por isso que quando eu digo assim, como é que aguenta? É pelo peso. Agora se cada um, numa família de 4 pessoas, 5 pessoas, vamos dar esse exemplo, a minha família era de 5. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, não ficaria mais leve? Gente, imagina uma família onde todo mundo quer servir um ao outro. Fica leve ou pesado? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Numa família onde todo mundo, eu quero te servir, tu quer me servir, eu quero te servir, tu quer me servir. Todo mundo quer servir, fica leve. Numa igreja onde todo mundo quisesse servir, a igreja ela ia ficar leve. Por que é pesado para alguns? Porque alguns estão olhando, porque alguns não estão fazendo nada. Aí uns se desgastam mesmo. Então, quando a gente fala desse amor integral, um total, eu amo a Deus de todo o meu coração, minha alma, meu entendimento e minhas forças, é na totalidade. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou servir a Deus com o meu melhor, e sem dúvida, Deus vai me servir com o que Ele tem de melhor. Eu vou ajudar pessoas, e Deus vai levantar pessoas para me ajudar. Então tem muita gente que ama a Deus, mas não com o seu todo. E o dia que você amar a Deus com o seu todo, você vai ter tudo de Deus também. Amém? Vamos nos colocar de pé?